Olá, pessoal, com mais um vídeo para o canal. Continuando sobre a prova do Ministério Público, que foi de 2012, lá tem uma parte que foi justamente sobre o RJU. Então, a gente vai ver essas questões aqui que, na minha opinião, foram bem simples para a resolução, mas é bom a gente avaliar tudo isso. Então, olha só, a questão ela diz assim: ao conjunto de categorias funcionais da mesma natureza, escalonadas segundo a escolaridade, o nível de complexidade e o grau de responsabilidade, denomina-se como cargo público, cargos profissionais, grupo ocupacional ou grupo de trabalho. Aqui seria justamente a letra C, que é o grupo ocupacional. Então, bora lá ver um pouco desses conceitos que está bem no início do regime jurídico. Porque para quem está vendo meus vídeos de estatuto, não vai ter tanta dificuldade nisso. Esses dois aqui é que são novos aqui nesse regime jurídico, mas bora lá continuar. O servidor ele é o mais simplesinho, certo? Então, olha só, vem o primeiro servidor, depois o cargo público, em seguida a categoria funcional e, por último, o grupo ocupacional. Por que eu coloquei isso assim? Porque isso aqui, vamos dizer, está em ordem. Então, vamos dizer assim, do menor para o maior. Então, servidor. Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, isso daqui, para ser servidor, tem que ter o cargo público, porque ele é investido. E aí vem com aquelas palavras de posse, entendeu? Então, é por isso que muitas coisas vão ser repetidas no regime jurídico. Então, olha só, do cargo público, ele não é feito de qualquer jeito, ele é criado por lei. Se é criado por lei, então vamos dizer, ele é tudo certinho. Então, como ele é tudo certinho, ele tem o quê? Denominação própria, porque eu já vi questões que ele diz assim, sem denominação. Não, tá errada, porque é com denominação. Ainda além da denominação própria, ele tem o quantitativo e o que? Remuneração, que isso é muito interessante. Remuneração o quê? Certo. Tanto que é por isso que ele tem o seu vencimento irredutível, certo? Então, olha só, além disso, ele é um conjunto de atribuições e responsabilidades na estrutura organizacional que deve ser cometidas por quem? Ao servidor. Então, a gente volta, olha só, primeiro termo que a gente viu aqui. Então, você consegue perceber que é uma escala assim, do menor para o maior? Então, a gente começou com o servidor, em seguida do cargo público. Agora, avançando mais, a gente vai ver sobre a categoria funcional. Então, bora lá. O que é categoria funcional? Ele é um conjunto, então, um conjunto de cargos da mesma natureza de trabalho. Então, vamos dizer, ele é um grupinho específico, só que da mesma natureza de trabalho. E aí, olha só, por último, o grandão aqui, que é o grupo ocupacional. O grupo ocupacional, mais uma vez, é um conjunto. Só que ele é um conjunto de quê? Categorias funcionais. Olha só, que foi que a gente acabou de ver aqui. Então, se categoria funcional ele é o conjunto de cargos de mesma natureza de trabalho, ou seja, um grupinho específico, você acredita que o grupo ocupacional, então vamos dizer, ele é vários grupos desse tipo de categoria funcional. Então, só que ele é o quê? Da mesma natureza, escalonado segundo o quê? A escolaridade, nível de complexidade e grau de responsabilidade. Porque ele é mais complexo, né? Então, ele tem que organizar de acordo com tudo isso, com a escolaridade, o nível de complexidade e o grau de responsabilidade. Então, esses daqui são conceitos que a gente tem que entender. E por isso que eu quis trazer assim para vocês. Que, olha só, tudo começa por servidor, em seguida de cargo público, posteriormente categoria funcional e, por fim, o grupo ocupacional. Então, a gente vê que ele pede que é o conjunto de categorias funcionais da mesma natureza, só que o quê? Escalonado o quê? De acordo com a escolaridade, complexidade, o nível e o grau de responsabilidade. Então, você percebe aqui que são vários grupinhos, só que organizados de acordo com esses atributos aqui. Então, é por isso que a alternativa correta dessa questão seria a letra. A próxima questão, ela diz assim, que ela é bem simplesinha. A designação para o exercício de função gratificada recairá exclusivamente em qual servidor? Temporário, com nível superior, inativo, efetivo,
Bom, isso daqui seria bem simplesinho essa questão, porque olha só, mesmo que você não soubesse, mas tivesse alguma noção sobre regime jurídico, você poderia justamente marcar a letra D. Mas aí eu procurei lá no regime jurídico, no artigo 6º, que ele diz que, lembra que a nomeação é de caráter o quê? Efetivo e comissão. Só que há uma grande diferença entre eles, né? Por exemplo, os provimentos, essas coisas. Então, olha só, para efetivo, o que que a gente tem que lembrar? Sempre a palavra concurso público. Então, é o que? Ele é exigido uma prévia habilitação em concurso público, onde ele pode ser de provas ou de provas e títulos. Porque isso daqui é uma forma de provimento. Lembra que a nomeação, ela é, vamos dizer, um provimento originário, ela é a única originária daqui. Então, isso daqui seria a característica do efetivo. E aí a gente vê com comissão. A comissão, vamos dizer, é tudo doidão, né? Entre aspas. Por quê? Porque ele é de livre nomeação e também de exoneração. Então, se o cara quer contratar ele e depois quer dar um pé na bunda, então tá. Por quê? Porque ele é de comissão. Tipo de nomeação é comissão. Declarado em lei. Então, olha só esse parágrafo único que é isso aqui que ele pede aqui na questão. A designação para o exercício de função gratificada recairá exclusivamente sobre o servidor efetivo, que é o primeiro aqui que a gente viu. Então, por isso que a alternativa correta dessa questão aqui é a letra D. Tá vendo que tá um copia e cola aqui? Então, por isso que é bom a gente ler bastante esse regime jurídico. Bom, a próxima questão, ela é bem interessante aqui, ela até nova um pouco para mim. Então, olha só. Terá preferência na ordem de classificação em concurso público? Então, a gente já sabe qual é o tipo de nomeação aqui, né? É de caráter efetivo, porque ele está falando aqui em concurso público. Só que aqui está falando em relação à ordem de classificação. Então, o candidato já pertencente ao serviço público municipal, federal, estadual ou na esfera do judiciário. Então, olha só, eu peguei aqui, olha só, no artigo 9, 10, e a continuação aqui, olha só. No artigo 9 ele diz que a investidura em cargo de provimento efetivo, mais uma vez, depende de prévio o quê? Aprovação em concurso público de provas ou provas de títulos. E aí, a aprovação em concurso público gera o quê? Direito à nomeação, respeitada a ordem de classificação dos candidatos habilitados. Então, porque são vários candidatos habilitados, então com isso tem que ter uma ordem. Então, não sei se você já percebe nos editais que tem, né? Por exemplo, em relação à idade, essas coisas, também o número de questões de certa matéria da prova. Então, tem algumas ordens assim, específicas, mas olha só o que ele diz aqui nesse regime jurídico. Terá preferência por ordem de classificação o candidato já pertencente ao serviço público estadual. Então, é aquela ideia, né? Por exemplo, a pessoa estava trabalhando em um órgão estadual, aí ele decide fazer para um outro concurso também público. Só que aí ele vai ter o quê? Preferência, porque ele já trabalha em um órgão estadual. Então, com isso, persistindo a igualdade, aquele que contar o quê? Persistindo a igualdade. Então, aquele que contar com maior tempo de serviço público ao Estado. Então, você está percebendo que há dois tipos aqui de, vamos dizer, de preferência. Primeiro se a pessoa já faz parte do serviço público estadual e se mesmo continuar, vai contar o quê? O maior tempo de serviço público. Então, isso daqui está tudo no regime jurídico. É isso que aqui que ele quer saber na questão, porque ele quer saber qual é o candidato, tipo de candidato já pertencente no serviço público terá essa preferência na ordem de classificação. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra C, que é um servidor público estadual. E aí, continuando aqui, né? Se ocorrer empate dos candidatos não pertencentes ao serviço público do Estado, decidirá a favor do mais idoso. Então, aqui são alguns critérios que a gente tem que ter noção. No caso de classificação em concurso público. Bom, essa questão aqui ela é bem simplesinha. Então, olha só. A posse do servidor público ocorrerá no prazo de contados da publicação do ato do quê? Do provimento no Diário Oficial do Estado. A expressão que complementa corretamente a lacuna é: bom, então qual é o período da posse? Vocês lembram lá do período da posse, depois vem o exercício, estágio probatório? Então, olha só, eu trouxe o artigo 22 para a gente olhar aqui.
A posse ocorrerá no prazo de quê? De 30 dias. Então, olha só, a alternativa correta dessa questão seria a letra A. Contados a partir de quando? Da publicação do ato do provimento do Diário Oficial do Estado. Aí ele vem com mais uma informação aqui. O prazo para a posse poderá ser prorrogado por mais o quê? 15 dias, em existindo a necessidade comprovada para o preenchimento dos requisitos para a posse, conforme o juízo da administração. Então, a gente vê, né? Olha só, 30 dias a posse, mas ele pode ser prorrogado por mais 15 dias. Então, isso aqui são períodos que a gente não pode esquecer. Então, mais uma outra questão aqui, que ele fala já em seguida do exercício, lembra? Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório. Por período de quanto tempo? Por quantos anos? Aqui está bem batido, não é? Durante os quais a sua aptidão e a capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo. Então, isso aqui está lá no artigo 32, que ele diz que, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por período de 3 anos, que é a letra D. Aí, nesse período de 3 anos, ele vai ser avaliado, de acordo com o quê? E até um macete que o pessoal fala, que é o SIDA-PRORRE. Que ele quer representar assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Em algumas questões ele coloca outras coisas que não tem nada a ver nesses fatores aqui que são avaliados. Né? Então é por isso que a gente tem que lembrar bem dessas 5 fatores importantes que são avaliados durante o estágio probatório. Mas esse período de estágio probatório é de quanto? De 3 anos. E é por isso que a alternativa correta dessa questão é a letra D. Mais uma outra questão que ele fala assim: as pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrever-se em concurso público para o provimento de cargo cujas atribuições sejam o quê? Compatíveis com a deficiência que são portadoras. Para esses casos, serão reservados até quanto? Qual é a porcentagem aqui das vagas oferecidas no concurso que é para as pessoas portadoras de deficiência? Então, isso aqui está no artigo 15, que ele diz que a administração proporcionará aos portadores de deficiência condições para participação em concurso de provas ou provas e títulos. Parágrafo único. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrever-se em concurso público para o provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que são portadoras. É lógico, né? Então, quais são as quais serão reservadas o quê? Até 20%, que eu já perdi questão por conta disso, que na minha cabeça é 20%, mas não, né? É até 20% das vagas oferecidas no concurso público. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra C. Mais uma outra questão aqui que ele pediu. A nomeação para o cargo público em caráter efetivo, olha só, mais uma vez a gente está batendo nessa tecla aqui, exige como condição que exige a prévia habilitação em concurso público. Isso daqui eu já li na questão anterior, onde a gente viu que tem a parte de preferência, que é do candidato já pertencente ao servidor público estadual. Em seguida, o maior tempo de serviço público ao Estado. E também mais outro critério, que é o mais idoso. Mas só que antes disso tudo aqui tem que ter o quê? A prévia habilitação em concurso público. Por quê? Porque ele faz parte de nomeação do caráter efetivo. Então, pessoal, finaliza aqui e o próximo vídeo será sobre a Lei Orgânica do Ministério Público. E bons estudos!